E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, aí sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho de Arduino e vamos falar de encoder rotativo, né? Aí um componente que parece um potenciômetro, porém ele nos fornece aí sinais digitais. Então a gente vai aprender nesse vídeo como interpretar esses sinais no Arduino, né? Vamos fazer uma aplicação aí bastante prática, em que eu faço o ajuste de uma variável, né? Esse ajuste ele pode ser visto então no monitor serial e eu quero mostrar para vocês também como é que a gente faz o ajuste, né? Alterando o dígito, né, dessa variável. Então eu posso fazer um ajuste de um valor que vai unitário, né, de 1 em 1, ou de 10 em 10, ou de 100 em 100, ou mesmo de 1000 em 1000, fazendo com que a nossa aplicação então tenha essa configuração de forma bastante eficiente e rápida. Ok, pessoal? Então esse vídeo está muito legal. Já peço aí para você clicar no botãozinho vermelho aí, se inscrever se você não é inscrito no meu canal. E pessoal, ajuda a gente clicando aí no botãozinho like, pessoal, tá? E também habilita o sino, pessoal, para que aí você vai receber os nossos vídeos de primeira mão. Ok, pessoal? Então chega de conversa, vamos ver aqui na bancada tudo que eu fiz aí para vocês, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, então olha só, tá aqui o encoder, né? O encoder, tá aqui o Arduino. Esse encoder, então eu girando no sentido horário, ele vai incrementar o valor da variável, então vai estar mostrando no monitor serial o valor sendo incrementado. Sentido anti-horário ele decrementa, e se eu pressionar o encoder, ele vai então pular a casa decimal que vai fazer o ajuste. Então, por exemplo, no momento que a gente liga, ele incrementa aqui a primeira casa, o dígito menos significativo. Se eu pressionar uma vez, então ele vai ajustar a casa das dezenas, mais uma vez a casa das centenas, e mais uma vez ele vai para a casa do milhar. Tá? E se eu pressionar de novo, ele volta para o dígito menos significativo. Então, dessa forma, a gente consegue fazer aqui um ajuste da variável de forma bastante eficiente. Tá, tudo bem? Esse encoder, então, ele tem os sinais de GND, VCC, dois sinais aqui de saída, né, dos pulsos de onda quadrada, e mais um sinal da chave, né, de pressão aqui. Tudo bem? Então, eu vou retirar ele aqui agora da protoboard para mostrar para vocês como é feito as conexões. Bom, pessoal, tá aqui o encoder. Vou aproximar aqui para vocês poderem então observar aí os pinos do encoder. Deixa aqui a câmera focalizar. Então, olha só, pessoal, a gente tem aqui o pino de GND, o pino aqui de VCC 5 volts, esse SW é o switch, é a chave, tá? Depois ele tem aqui o pino de data e de clock, tudo bem? Então esses dois sinais aqui que eles vão para o Arduino, tá? Nesse caso, nessa aplicação, eu estou usando a interrupção, então o sinal de clock ele vai na interrupção externa do Arduino, a int 0, tá? Que é o pino 2 do Arduino, e o data vai no pino 3 do Arduino, ok? Então, vamos ver agora como é que ficou aí o circuito, pessoal, que a gente utilizou para conectar então esse encoder no Arduino. Vamos lá. Bom, pessoal, então vocês já estão observando aí na minha planilha o circuito que eu utilizei para capturar o sinal de clock do encoder, tá? Depois já vou explicar o porquê que foi feito isso. Então aqui, dessa parte aqui do lado da esquerda, representa o circuito de encoder do clock dele, tá? Então ele tem lá um resistor de pull-up, alimentação de 5 volts, tá? E aqui a chavinha ela fica comutando quando eu giro o encoder, tá? Então tanto faz sentido horário como sentido anti-horário, essa chavinha vai ficar comutando, jogando então o sinal para o GND, para o terra. Desse lado aqui,
do lado direito, eu coloquei aqui um diodo de sinal, um N4148, e depois eu coloquei aqui um resistor de pull-up, né, um valorzinho aí de 10K para o VCC, e um capacitor aí de 100 nanofarads. E esse sinal vai então para a interrupção do microcontrolador. Então aqui ele vai para o int 0, tá, do AVR, né, que seria o pino 2, né, do Arduino aqui. Ok? Bom, a razão, pessoal, pelo fato de eu ter criado esse circuito, é que toda vez que a gente gira o encoder, né, tanto faz sentido horário ou anti-horário, ele gera um ruído, tá? A chave ela não é puramente perfeita, ela não é que ela comuta, né, para o GND, ou ela abre de forma perfeita. Então vai existir um ruído, tá? Esse ruído, então, ele é eliminado, né? A gente vai ver isso depois no osciloscópio, tá? Mas esse ruído ele é eliminado ou bastante reduzido com esse circuito aqui, tá? Então, uma vez que esse circuito, a chave aqui, ela comuta, né? Vamos dizer que ela está aqui ligada, tá? Ela está em on, na opção on, ele vai então colocar esse ponto, né, que é o catodo do meu diodo, para o GND, tá? E fazendo com que a tensão em cima desse capacitor aqui, 100 nanofarad, ela vai descarregar, tá? Então ela vai descarregar meio que instantaneamente, porque a resistência aqui do diodo ela é muito pequena. Então eu vou ter uma descarga aí da tensão que foi imposta pelo resistor de 10K aqui, né? Então ele inicialmente vai estar em 5 volts. Quando eu colocar isso aqui, ele vai descarregar. O que acontece? Essa chave aqui, ela é semelhante a uma chave de pressão. Então ela tem aí uma espécie de debounce, né? Então ela pode estar variando aqui. Caso ela abra, né, essa chave por um tempo pequeno, a tensão já descarregada aqui por esse capacitor, ela não vai retornar para cá, né? Uma vez que esse diodo vai bloquear então essa tensão que tinha vindo para cá, tá? E o tempo de carga, né, desse circuito RC, esse resistor de 10K e o 100 nanofarads, não é muito maior do que o tempo de debounce da chave, tá? Então eu garanto com que a tensão, uma vez que a tensão do capacitor ele descarrega, tá, por completo através do diodo 1N4148, né, ela não volta a ter um valor alto, né, justamente pelo fato desse diodo estar polarizado reversamente no caso da chave impor aí uma nova tensão de 5 volts aqui, ou um ruído aqui nesse ponto, ok? Então, com esse circuito, eu faço com que o sinal que vai para a interrupção do microcontrolador, ele seja muito mais limpo, né, do que eu pegar o sinal nesse ponto aqui, tá ok? Bom, mais aqui embaixo, pessoal, vou posicionar aqui a câmera, nós temos aqui o sinal do encoder, né, do sinal de clock e o sinal de data do encoder. No momento que a gente quer incrementar, né, aquela variável, que vai ser no sentido horário. Então a gente tem os pulsos, né? A interrupção do microcontrolador ela está setada para trabalhar na borda de descida. Então toda vez que ocorrer uma borda de descida, né, no sinal de clock, é visualizado, é lido o valor nesse instante. E se o sinal de data estiver em nível lógico 1, que é o caso aqui, ó, toda vez que ocorre a interrupção, né, ou a borda de descida do clock, ele está em nível lógico 1, então é incrementado o valor da variável. Na outra situação, nós podemos observar aqui, ó, né, que toda vez que eu tenho a borda agora de descida, o sinal de data está em nível lógico 0, ok? Então, nesse momento, a gente tem a situação de decremento da variável. Então, no sentido anti-horário, né,
vai ocorrer esse sinal e o microcontrolador, toda vez que for interrompido, ele vai ler o sinal de data e, encontrando em nível lógico 0, ele vai decrementar a variável. Ok, pessoal? Então agora vamos visualizar esses sinais no osciloscópio. Ok, vamos lá. Então, pessoal, agora a gente vai visualizar os sinais do encoder aqui nesse osciloscópio aqui da Agilent, tá? Eu estou usando aqui o DSO 1072B, tá? Já está aqui no canal 1, né, em amarelo, o clock, e em verde, que é o canal 2, está o dado, né, que é do encoder. Vamos setar aqui primeiro esse osciloscópio para trabalhar no modo normal. Então vamos clicar aqui em trigger e na opção aqui auto vamos mudar para normal. Ok? Vamos girar agora o encoder. Ó, girando o encoder no sentido horário, nós temos então o sinal aqui em cima, né, do clock. Então, tendo aqui uma borda de descida, né, nesse instante aqui, né, ocorre então uma interrupção no microcontrolador no Arduino, e o Arduino vai ler então aí o sinal no canal data, né? Aqui está em nível lógico 1. Então a gente pode observar que nesse instante, né, ele vai incrementar o valor da variável. Vamos girar novamente no sentido horário. A gente pode observar aí o que está acontecendo, ó. Independente da velocidade com que eu gire o encoder, tá? Ele vai então trabalhar nesse sentido, tá? Dessa forma aqui, ó, borda de descida, nível lógico 1. Vamos então agora girar o encoder no sentido anti-horário. Então, ó, sentido anti-horário, nós temos então agora aqui a borda de descida, e nesse momento ele encontra-se ele se encontra em nível lógico 0. Novamente, ó, tá? Vocês podem observar que o tempo, né, o tempo que ocorre essa borda de descida, tanto no sinal aí do clock como o sinal de dado, depende da velocidade com que eu giro o encoder, tá? Então olha só, aqui a gente tem, ó, na borda de descida, né? Para visualizar, eu vou colocar aqui um cursor. Vamos ativar aqui um cursor, ó. Então temos aqui, ó, um cursor aqui vindo da direita, e a gente pode observar, ó, que o cursor, então naquele instante, está apontando aí um sinal em nível lógico 0, ok? Então dessa forma ele estaria aí trabalhando como decremento da variável, ok? Vamos agora dar uma olhadinha então no funcionamento aí do código, né, feito aí na IDE do Arduino, e vamos ver aí o resultado desse projeto aí. Vamos lá. Código aberto aqui do Arduino. Vamos dar uma analisada nele. O código ele é pequeno, tá? Vocês podem observar aqui que não é muita coisa. Nesse código eu estou utilizando a interrupção do Arduino, e eu vou usar então aqui os pinos do Arduino número 2 e o pino número 3, tá? No pino número 2 eu vou colocar o clock, e no pino 3 eu vou colocar o data. Por que eu estou utilizando o pino 2? Porque aqui encontra-se a interrupção int0, tá? Então encoder pin A vai estar então recebendo o sinal, né, do clock, que na verdade irá corresponder aí à interrupção, tá? E o sinal de dados no pino 3. Estou usando aqui uma variável que vai ser incrementada ou decrementada de acordo com a rotação do encoder, né, sentido horário ou anti-horário. Aqui tem um flag só para eu poder escrever na serial, e aqui está o local, a chave, né,
o switch do encoder. Ele vai estar conectado então no pino 4. E eu tenho aqui também um contador de dígitos, tá? De acordo com a chave que vai ser pressionada, né? Eu incremento um valor que vai de 0 até 3 no DigiCount. Esse DigiCount ele vai servir para mostrar para a gente qual vai ser o multiplicador. Então, se vai ser vezes 1, vezes 10, vezes 100 ou vezes 1000. Tá? Aqui na função setup, eu configuro aqui as portas, né, como entrada. Então, encoder pin A, que é o pino 2, vai como input. Aqui no pin B vai como input também. Não é necessário a gente colocar input com pull-up, uma vez que naquela plaquinha do encoder já tem o pull-up fisicamente. Tá? Aqui o SW também vai ser colocado como input, só que dessa vez com pull-up, porque na placa não tem um resistor de pull-up. Configuro aqui a porta serial para 9600 e escrevo aqui uma string logo que inicializar o programa. Aqui, pessoal, eu estou criando uma interrupção, tá? Interrupção 0, que é da int 0, configurado aqui como borda de descida, e vai chamar, né, a função encoder process, que está lá embaixo. Na função loop, eu fico lendo a chavinha. Se for pressionada, né, se a chave for pressionada, ela vai para nível lógico 0, e aí eu incremento o DigiCount. Tá? Então o DigiCount ele parte de 0, ele vai para 1, 2, 3. Se ele for maior do que 3, então ele volta para 0. Tudo bem? E de acordo com o valor do DigiCount, ele vai escrever lá na serial, né, configurado para x1, para x10, x100 ou vezes 1000. Tá? E de acordo com esse valor, então ele vai poder incrementar. Ou ele incrementa de 1 em 1, de 10 em 10, de 100 em 100 ou de 1000 em 1000. Ok? Aí dessa forma a gente tem aí um ajuste muito rápido da variável encoder value. Tá ok? Essa funçãozinha aqui, essa estrutura while, ela permite com que ele fique parado aqui enquanto eu não solte o botão do switch do encoder. Uma vez que eu soltar, ele vai esperar 100 milissegundos e depois ele vai testar então aí se já foi escrito o valor, né, modificado aí do encoder. Tá? Então, se ele tiver true, é porque existe um valor modificado do encoder. Então ele passa para falso e faz a escrita desse valor, né, passado para decimal na porta serial, ok? Então ele fica nesse loop infinitamente. Aqui na função do encoder process, né, eu crio uma variável estática inteira, tá? Que vai ser o incremento, vai ser utilizado para fazer o incremento. Lembrando que essa variável estática ela não é destruída quando sai dessa função, porém a variável enc_in ela não será vista fora dessa função encoder process. Aqui a gente tem uma chave, né, um switch, que de acordo com o valor do DigiCount, ele vai atribuir o valor correspondente ao enc_in, tá? Então, ou é vezes 1, vezes 10, vezes 100 ou vezes 1000, né? Na verdade, ele vai atribuir esses valores a essa variável que aqui embaixo está sendo somado. Então, o valor do encoder value, aqui no caso ela vai ser somado de acordo com um desses valores ou decrementado de acordo com um desses valores, né? O que vai definir se ele vai incrementar ou decrementar vai ser se no momento que ocorrer essa interrupção, né, ele for high, quer dizer, que a gente viu lá no vídeo anterior, né, na sequência dos vídeos, a gente viu que se ele for alto, ele incrementa, né? Else, que seria a opção low, ele decrementa, tá? E uma vez que ocorreu então essa interrupção, significa que o valor ele foi então alterado, então a gente coloca para escrever na serial o flag igual a true. Ok? Então, pessoal, muito simples esse código,
tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês fazerem o download dele. E então agora vamos testar o encoder. Vamos lá. Vamos aqui em ferramentas, monitor serial. Então mostra aqui valor encoder. Eu vou girar aí no sentido horário o encoder. Ó, podemos verificar, foram 1, 2, estou girando de 1 em 1, tá? Então 3, 4, 5, 6, 7. Se eu for decrementar sentido anti-horário, nós teremos aqui, ó, e veja que ele pulou de 7, 6, 5, né? Então veja que mesmo com aquele circuito que nós temos aí, que eu fiz com o diodo, ainda tem um pouquinho de ruído, tá? Como a interrupção é extremamente rápida, principalmente no AVR, né, onde ele não divide o clock externo internamente, né, então é um microcontrolador muito rápido e está trabalhando a 16 MHz, então o tempo de latência da interrupção é extremamente pequeno, tá? Então, ó, 4, 2, 1, 0, menos 1, ó. Então veja que ele, né, agora incrementando, decrementando, ok, ó. Bom, o que acontece? Ele está razoavelmente, ele está bem aceitável, né? Aí os valores do encoder, tá? Você vê que ele às vezes dá um errinho, mas a gente consegue fazer o ajuste aí de forma agradável aí no encoder, tá? Bom, deixa eu diminuir aqui, ó. Veja bem, vamos supor que agora eu queira aumentar aí o valor do encoder para 1230. Então, ou eu posso girar rápido, só que vai demorar muito, ó, mesmo girando rápido, vai demorar muito, ou eu pressiono a chave, ó, né? Então, pressionando aqui vai dar vezes 10, vezes 100, né, vezes 1000. Então, girando no sentido horário, eu tenho agora 1140. Como eu quero 1500, então eu vou fazer assim, ó, vezes 100 agora, ó. Então 1240, 1340, 1440, 1540. Eu quero 1570. Então 1572. Então eu vou colocar vezes 10, 1570, agora vezes 1, 1572, ok? Então veja que utilizando o botão, a chave do encoder, a gente consegue aí mudar aí a escala, né? Mudar aí o dígito a ser incrementado ou ser ajustado, tá? Bom, agora nesse exemplo a gente vai partindo de um valor alto, né? A gente está aqui com um encoder em 31.011. Eu quero chegar a 0. Então vamos ajustar aqui primeiro para vezes 1000 e vamos descer isso aqui até até 1000 aqui. Vamos fazer agora vezes 100. Vamos fazer agora vezes 10. Vezes 1. Pronto. Então conseguimos fazer aí um ajuste bem rápido, partindo de um valor bem alto e chegando aí no valor igual a 0. A gente pode observar aqui, quando ele chegou aqui, né, próximo do 0, ele estava em 1, foi para menos 1, né? Então tem um ruidinho ainda pequeno, mas depois a gente conseguiu fazer um ajuste aí, incrementando, passando para 0. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aplicação utilizando o Arduino, tá? Aceito aí comentários aí na descrição, comentem, coloquem o que vocês acharam do vídeo. Já peço para vocês aí dar um like no vídeo e também se inscrever caso você não seja inscrito no meu canal, tá? E também habilita o sino para que você possa estar recebendo os vídeos aí de primeira mão. Ok, pessoal? Um grande abraço, vejo vocês aí nos próximos vídeos e fui!